Olá, tudo bom? A gente vai concluir agora a parte teórica do capítulo 2. O último item que falta a gente ver é a condição de paralelismo entre dois vetores, certo? A ideia de paralelismo se apoia num conceito que a gente já estudou, que é de colinearidade, né? Para eles serem paralelos, eles têm que ter a mesma direção. E a gente já tinha visto então que para eles serem colineares, eu posso ter um escalar multiplicando um vetor, né? Ele muda o sentido, mas não muda a direção. Então toda vez que eu tiver essas relações, eu mantenho aqui a mesma direção. Logo, os vetores são paralelos. Ou eles têm a mesma reta suporte, né? Um conceito que a gente também já estudou. Para eu verificar, no caso de eu ter exemplos, né? Para eu ter certeza que esses vetores são paralelos, eu preciso descobrir quem é esse K. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então a gente vai deduzir do seguinte modo, né? Aqui a gente tem a expressão do primeiro vetor, que seria o U. O U tem coordenadas x1, y1 e z1. E o V tem coordenadas x2, y2, z2. Como eles têm uma relação de proporcionalidade, então U é igual a K vezes o V, que é x2, y2, z2. Como o meu U era um vetor de três coordenadas, x1, y1, z1, então ele tem que ser igual a K, que multiplica x2, y2, z2. E aqui a gente recai no caso de igualdade entre vetores, né? Quando é que dois vetores eram iguais? Quando tem as coordenadas respectivas iguais. Só que eu tenho que considerar nesse momento que essas coordenadas eu obtenho quando eu faço o produto de um vetor por um escalar, que também é uma operação que a gente já estudou. Então essas igualdades seria x1 igual a k x2, y1 igual a k y2, z1 igual a k z2. Certo? Agora vamos supor que eu queira, em cada uma dessas relações, isolar o K. Eu posso fazer isso, né? Porque eu tenho três igualdades. Então daqui K seria igual a x1 sobre x2. Daqui K seria igual a y1 sobre y2. E daqui K seria igual a z1 sobre z2. Como eu estou trabalhando com a mesma constante, eu achei três razões independentes para cada valor de K, três razões independentes para K, significa que essas três razões têm que ser iguais. Logo, K pode ser expresso como x1 sobre x2, ou y1 sobre y2, ou z1 sobre z2. Significa que quando os vetores forem paralelos, esse conceito que a gente começou a aula, é preciso que a divisão das coordenadas respectivas dê sempre o mesmo valor escalar. Essa é a condição de paralelismo, certo? Agora, eu posso pegar essa divisão invertida, né? Porque nada me garante quem é o U, quem é o V, de que lado está o K, esse K em termos de equação poderia estar multiplicando aqui. Eu posso fazer esse jogo. Não importa tanto a ordem dos vetores que eu pego, mas importa sobremaneira essa relação. Ela tem que ser satisfeita. Eu só tenho que cuidar que se eu inverto a divisão de uma das coordenadas para o cálculo do K, eu tenho que inverter de todas elas. Correto? Vamos fazer um exemplo para verificar. Então, esse exemplo que tem aí. A gente tem dois vetores, V1, que é 1, 2 e 3, e a gente tem V2, que é 2, 4, 6, tá? Vamos supor então que eu queira verificar se eles são
paralelos. Ou seja, eu quero verificar se existe um K tal que multiplicado por V2 deu os valores de V1. Então a gente vai usar essas relações aqui. Quem é o x de 1 e quem é o x2? x1 é 1, x2 é 2. Quem é o y1, quem é o y2? y1 é 2, y2 é 4. Quem é o z1, quem é o z2? z1 é 3, z2 é 6. Tá? Eu observo que essas relações são iguais porque essa fração é equivalente à fração 1 meio, essa fração também é equivalente ao meio. Então, na verdade, o meu K existe e vale 1 meio. A divisão das três coordenadas respectivas gera um único valor de proporcionalidade, logo os vetores são paralelos, certo? E como eu falei, eu poderia pegar essa relação na ordem inversa. É claro que se vocês estiverem fazendo um exercício, vocês não precisam fazer das duas maneiras, né? Basta achar um valor de K. Mas aqui, em termos de a gente poder aprofundar bastante o nosso estudo, eu vou fazer essa relação invertida. Então eu pegaria agora o x de V2 dividido pelo x de V1. Seria 2 sobre 1. O y de V2 dividido pelo y de V1, que seria 4 sobre 2. E o z de V2 divididos pelo z de V1, que é 6 sobre 3. Vejam que se mantém a proporcionalidade, essa fração é 2, essa fração também é 2, dessa vez o meu K é 2. Tá? Então, como eu falei, não precisa o valor ser o mesmo, mas precisa satisfazer a definição que é achar um valor proporcional existente entre a divisão das três coordenadas. Para acabar realmente nesse tópico, a gente vai analisar algumas situações particulares dos vetores, né? A gente já viu que para eles serem paralelos eu preciso determinar essa constante de proporcionalidade, mas eu quero analisar especificamente o que acontece quando o vetor tiver uma das coordenadas nula, poderiam ser duas, mas uma já vai ser suficiente para a gente analisar, e depois o vetor nulo. Tá? Então são dois casos particulares que a gente vai exemplificar agora. Então, um vetor que tenha uma coordenada nula. Tá? Pegando como exemplo, então, o vetor V, 3, 0 e 2, e o vetor 1, 6, 1 e 4. Tá? Então, vamos tentar fazer essa divisão entre as coordenadas respectivas, né? O x de V dividido pelo x de U, 3 divididos por 6. O y de V divididos pelo y de U, 0 dividido por 1. O z de V divididos pelo z de U, 2 sobre 4. Tá? Observem que esta fração e essa se equivalem, elas são iguais ao meio. Mas isso não é suficiente para eu pressupor que o K vai valer o meio, porque precisaria todas as relações serem iguais, lembra? E essa aqui vai dar igual a zero. Então, se falhar uma das condições, qualquer uma delas, né, em qualquer posição, não for igual às outras duas, eu não posso dizer que esses vetores são paralelos. Então, V e U não são paralelos. Ou V não é paralelo a U. Ok? Se eu tivesse duas coordenadas nulas, né, a gente teria aqui a mesma situação. Posso pensar desse modo, eu teria duas frações que o quociente daria zero e uma diferente. Então, de qualquer modo, não satisfaria a definição. Outra coisa que dá para eu pensar é
quando a gente está trabalhando com o vetor nulo. Um dos vetores é o vetor nulo. Tá? Vamos ver o que acontece. Então vamos tomar o U como sendo o vetor nulo e o V como sendo o vetor 1, 2 e menos 1, por exemplo. Ok? E vamos fazer essa divisão. X de U dividido pelo X de V. 0 dividido por 1. Y de U divididos por Y de V. É 0 sobre 2. U de Z, perdão, Z de U divididos por Z de V é 0 sobre menos 1. Ok? Aqui acontece uma coisa interessante, porque na verdade todos esses quocientes são iguais a 0. 0 dividido por qualquer valor é 0. Será que eu posso afirmar então que esses vetores são paralelos? Uma pergunta mais genérica: será que eu posso afirmar que o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor? Porque, como eu falei, se a gente dividir 0 por qualquer jogo de coordenadas, vai dar sempre 0. Seria esse, vou deixar uma interrogação aqui, seria esse o valor do nosso K? Bom, para eu afirmar isso, eu vou buscar então a outra parte da definição. Lembra que a gente discutiu que era preciso eu satisfazer as condições no numerador e no denominador quando eu invertesse. Se eu pegasse essa divisão agora na outra ordem, seria dividir as componentes de V pelas componentes de U. Então seria 1 sobre 0, 2 sobre 0 e menos 1 sobre 0. Ok? E aí eu preciso lembrar que essas divisões não estão definidas. Existe um K que satisfaça essas contas. Logo, se aqui eu tinha alguma dúvida, quando eu peguei os vetores nessa ordem, quando eu pego os vetores nessa ordem, eu tenho que ter certeza que o vetor nulo não é paralelo aos outros vetores. Então, o vetor nulo não é paralelo a nenhum outro vetor que não seja ele mesmo, porque essas contas não podem ser calculadas e isso quebra a definição de paralelismo. Último caso, vou fazer aqui no canto. Vamos pegar de novo aquele primeiro vetor V que a gente tinha, que era 3, 0 e 2, e vou pegar o U como sendo 6, 0 e 4. Tá? Então olha a nossa trajetória. Aqui a gente tinha um vetor com uma coordenada nula, outro com todas as coordenadas numéricas. Depois um vetor nulo com um vetor todo numérico. E agora uma terceira combinação, que é dois vetores que têm coordenadas nulas. Tá? Então vamos fazer a divisão das coordenadas. Seria 3 dividido por 6, 0 dividido por 0 e 2 dividido por 4. Estas duas a gente sabe que valem 1/2. Seriam iguais entre si, certo? E essa aqui é o que vocês em cálculo chamam de indeterminação. Indeterminação. Uma indeterminação não quer dizer que não exista, É exatamente o que o nome sugere. Existe, mas é indeterminado. Existe, eu não sei, sem algum outro tipo de cálculo, qual o valor. Então eu posso tomar essa determinação como sendo 1/2. E aí estes dois vetores vão ser paralelos. Tá certo? É um caso muito particular. V é paralelo ao U, mas isso só acontece porque as coordenadas nulas estão na mesma posição, de modo que se eu invertesse as contas, como a gente já fez das outras vezes, continuaria aqui também no 0 sobre 0, só que essas frações dariam 2. Então também é um caso de paralelismo quando as coordenadas nulas estão nos mesmos lugares. Ok? A gente encerra por aqui, vocês ficam agora com os exercícios. Obrigado.